Olá pessoal, então estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo de radar. E onde nós paramos, agora vamos dar continuidade ao assunto que fala o que compete ao gestor de licitações. Vamos falar sobre o gestor de licitações. Mas antes disso, você sabe o que é, você sabe definir o que é uma licitação? Você sabe o que é a licitação? A licitação é todo um processo, é toda uma tomada de decisões antes de adquirir determinado bem ou serviço pela administração pública, especialmente a que trata o radar, a administração pública federal. Por isso, para garantir de forma isonômica, equalitária, igual, que todos tenham oportunidade, isso os privados, as empresas que vão fornecer o bem, o serviço ou o produto à Força Aérea, eles precisam ter oportunidades iguais e a pessoa que vai gerenciar todo esse processo é o gestor de licitações. Normalmente, no final desse ato de licitação, vai ser celebrado um contrato com esse particular. Então, isso aí está inserido entre atos e fatos da administração pública, ok? Então, isso é que envolve a licitação. Então, vamos lá. Compete ao gestor de licitações. No inciso 1, constituir de forma particularizada, ou seja, detalhada em particular para aquele processo, para aquele bem, para aquele serviço, os processos licitatórios realizados na unidade gestora. No inciso 2, cumprir as disposições legais e formais previstas para a elaboração e execução dos processos licitatórios. Isso quer dizer o quê? Tem que cumprir as regras e as normas para que a licitação se conduza bem e não haja nenhum vício. Vício é o quê? Algum erro logo de início e que pode tornar aquele contrato ou aquela aquisição anulável, ok? Pode ser anulado por causa de um erro do início, mesmo na licitação ou antes dela. Manter o cadastro de fornecedores atualizado de acordo com as qualificações e em função da natureza do vulto dos fornecimentos das obras e dos serviços, em consonância com a legislação em vigor, bem como o registro de suas atuações no cumprimento dos compromissos assumidos. Ou seja, o gestor de licitações ele tem que manter o cadastro de fornecedores atualizados, isso é uma função dele, de acordo com o quê? Com as qualificações em função da natureza do vulto. Se eu preciso de um fornecedor para cimento, eu tenho que ter um cadastro atualizado para isso. Se eu preciso de um fornecedor que me forneça serviço de limpeza, eu tenho que manter um cadastro adequado e atualizado para aquele tipo. Então, dependendo do vulto dos fornecimentos, das obras, dos serviços, em consonância com a legislação em vigor. Ou seja, eu tenho que requerer, o gestor de licitações tem que ter a certeza que foi preenchido todos os pré-requisitos para que aquele particular venha oferecer serviços ou bem para a aeronáutica. Também compete ao gestor de licitações propor, sempre que necessário, a designação das comissões em caráter permanente ou especial para cadastramento de fornecedores ou para o julgamento de licitações. Ele pode determinar que um grupo de pessoas da Força Aérea ou um misto delas seja, isso quando eu falo misto também pode ser incluso os civis, seja incumbida de fazer esse determinado serviço, a designação de comissões para propor, sempre que necessário, em caráter permanente ou especial, o cadastramento de fornecedores, ok? E também compete a ele elaborar e submeter ao exame prévio do setor jurídico da unidade gestora ou de outro órgão do Comando de Aeronáutica as minutas dos editais, dos contratos, dos convênios, os acordos, os ajustes, os aditivos ou outros instrumentos congêneres. Todos esses aí são instrumentos e documentos firmados para se fazer o ato licitatório. Também compete ao gestor orientar as comissões de licitação quanto à obrigatoriedade da ampla divulgação de todas as fases dos processos licitatórios. Então, se cria uma determinada comissão para averiguar, para fazer alguma coisa que envolve aquele contrato que foi mediante licitação, então orientar as comissões de licitações quanto à obrigatoriedade da ampla divulgação de todas as fases dos processos licitatórios. Por quê? Porque a administração pública ela tem uma característica de quê? De publicidade, tem que ser transparente os seus atos, fazendo publicar na imprensa, conforme o previsto na legislação vigente, os extratos de editais, contratos, convênios, bem como as dispensas e inexigibilidade de licitações, aquelas áreas que não vão precisar ser exigido
licitações. Então, determinado valor, até, por exemplo, R$8.000, até R$20.000, até R$50.000, dependendo do bem ou do serviço, não precisa de licitação. Compete ao gestor também orientar as comissões designadas para habilitação em registro cadastral de fornecedores e de julgamento das licitações, a fim de que escriturem em livro próprio ou arquivem, cronologicamente, é importante guardar cronologicamente, na forma de livro, com um termo de abertura e encerramento, cópia das atas elaboradas ou não no processo informatizado das diferentes fases do processo, tais como habilitação e cadastro, recebimento e abertura de propostas, julgamento, ajustiação e homologação dos resultados de licitações. Ele também compete ao gestor de licitações transcrever em livro próprio ou colecionar cronologicamente, arquivando-as na forma de livro, com termo de abertura e encerramento, as cópias de todos os contratos, cartas-contratos e respectivos termos aditivos. Olha aí, compete a ele também. Também cabe a ele solicitar a transcrição das atas de licitações em boletim interno da unidade gestora. Cada vez que se abre uma licitação, é aberta também uma ata, os componentes que dela participam e o início, final, tudo que ocorreu nela, ok? Utilizar também modelo de convite que instrua os licitantes quanto ao seu preenchimento correto, preencher corretamente. Também compete ao gestor de licitações manter protocolo de saída e quitar os protocolos de entrada de todos os processos licitatórios. Entrou um pedido de licitação, foi feita a licitação, a saída também, tudo protocolado. Diligenciar para que as especificações de materiais e serviços constem das notas de empenho de maneira clara, completa e detalhada. Modelo, se tiver, for equipamento, part number, número de série, tipo de marca, quantidade, tudo isso aí, clara e detalhada. Remeter, também compete ele, remeter cópia dos contratos e convênios aos órgãos competentes para aprovação e homologação, conforme previsto na legislação pertinente. Também cabe a ele elaborar os processos de transporte de bagagem, veículo e passagem do pessoal movimentado. Aí, é o gestor de licitações ele que faz isso. Então, ele que elabora os processos de transporte de bagagem, veículo e passagem do pessoal movimentado na forma da legislação em vigor, e também ele deve providenciar os processos licitatórios, os contratos referentes à utilização dos bens patrimoniais imóveis e benfeitorias da União por terceiros. Tem alguém utilizando, por exemplo, a cantina, e ali ele fez uma benfeitoria. Não era parede nua e ele colocou agora ladrilho. Era chão cru e ele botou piso. Então, essas benfeitorias aí é o gestor de finanças que tem que providenciar, então, os processos licitatórios e os contratos referentes à utilização de bens patrimoniais imóveis e benfeitorias da União por terceiros.